Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Horta. Hoje vou contar a história da compostagem. A compostagem orgânica não é uma prática nova, mas está ganhando popularidade ao passo que há uma tendência maior de preocupação com a sustentabilidade. Há muito tempo agricultores já utilizavam o método de reciclagem do lixo doméstico para obtenção de adubo orgânico. No Oriente Médio, principalmente na China, a compostagem vem sendo aplicada há séculos. Já no Ocidente, ficou conhecida em 1920, a partir dos primeiros experimentos de Sir Albert Ward. O inglês Ward era considerado um dos propulsores da compostagem doméstica na província indiana de Indore, onde tentou efetuar a compostagem com resíduos de uma só natureza e concluiu que era necessário misturar diversos tipos. Também na Europa, a técnica era usada durante os séculos XVIII e XIX pelos agricultores que transportavam os seus produtos para cidades em crescimento e, em troca, regressavam às suas terras com os resíduos sólidos urbanos das cidades para utilizá-los como corretivos orgânicos do solo. Assim, os resíduos eram quase completamente reciclados por meio da compostagem e da agricultura. Com a expansão das áreas urbanas, o aumento populacional e do consumo, houve mudanças na qualidade dos resíduos sólidos, que acabaram tornando-se cada vez mais inadequados para o processo de compostagem de lixo. Logo, a técnica perdeu popularidade. Entretanto, nos dias de hoje, com a pressão para a utilização de métodos direcionados para a preservação do meio ambiente, há um novo interesse em compostagem de restos de comida em casa como uma solução para a redução do volume de lixo que é encaminhado para aterros e lixões todos os dias. Esse hábito ainda pode fornecer uma opção saudável de adubo orgânico para plantas e hortas. Com isso, cada vez mais pessoas querem colocar a mão na massa e fazer a sua própria compostagem, mas muitas não sabem por onde começar. A composteira nada mais é do que o lugar, ou a estrutura, próprio para o depósito e compostagem do material orgânico, onde o lixo orgânico será transformado em humus. A composteira pode assumir diversos formatos e tamanhos. Isso depende do volume de matéria orgânica que é produzida e também do espaço livre disponível para a sua locação, mas todas têm a mesma finalidade. As composteiras podem ser instaladas em casas e apartamentos e podemos encontrar tipos que contemplam, além da questão do tamanho, também a questão de preço e custo, sendo que, de qualquer forma, a compostagem caseira é uma ótima iniciativa, para saber qual tipo de composteira melhor se adequa às suas necessidades. Minhocas na compostagem. Uma forma de acelerar a compostagem orgânica é por meio do uso de minhocas californianas, espécie Eisenia foetida mais indicada para o processo. Isso porque as minhocas digerem a matéria orgânica facilitando o trabalho dos micro-organismos. Esse tipo de compostagem recebe o nome de vermicompostagem. Composteira automática. A compostagem também pode ser feita por meio da composteira automática, que envolve maior praticidade, pois a decomposição é mais rápida e, ao invés de minhocas, utiliza-se poderosos micro-organismos patenteados, dentre eles, o acidulo TM, capazes de se multiplicarem em altas temperaturas, alta salinidade e acidez. Com isso, é possível inserir alimentos ácidos, carne, ossos, espinhas de peixe, frutos do mar, ao contrário da compostagem com minhocas, ou vermicompostagem. Nessa última, também não se recomenda a deposição em excesso de gorduras e laticínios, pois retardam a decomposição. Também existem resíduos que não vão para nenhum dos tipos de composteira, porém devemos destinar corretamente. Ao identificar o melhor tipo de processo, compostagem ou vermicompostagem, e de composteira para casa, família e orçamento, muitas pessoas ainda têm uma dúvida: se a composteira caseira é higiênica. Essa dúvida é recorrente devido à existência de churume e pela necessidade de lidar com restos de alimentos que podem exalar mau odor e atrair animais. O fato de haver minhocas nas composteiras também assusta. Mas esse receio não tem muito fundamento. Fatores que influenciam na geração e na qualidade do composto. São muitos os fatores que podem influenciar na quantidade e qualidade dos compostos gerados durante a compostagem. Os principais são os seguintes: organismos. A transformação da matéria orgânica bruta para humus é um processo, basicamente, microbiológico, operado principalmente por fungos e bactérias, que, durante as fases da compostagem, alternam espécies de micro-organismos envolvidos. Também há a colaboração da macro e mesofauna, como minhocas, formigas, besouros e ácaros, durante o processo de decomposição.
Temperatura. Um dos fatores de grande importância no processo de compostagem. Esse processo de decomposição da matéria orgânica por micro-organismos se relaciona diretamente à temperatura, por meio de micro-organismos que produzem o calor, pela metabolização da matéria orgânica, estando a temperatura relacionada a vários fatores, como materiais ricos em proteínas, baixa relação carbono, nitrogênio, umidade e outros. Materiais moídos e peneirados, com granulometria mais fina e maior homogeneidade, originam uma melhor distribuição de temperatura e menor perda de calor. Umidade. A presença de água é fundamental para o bom desenvolvimento do processo, pois a umidade garante a atividade microbiológica. Isso se deve porque, entre outros fatores, a estrutura dos micro-organismos consiste de aproximadamente 90% de água e, na produção de novas células, a água precisa ser obtida do meio, ou seja, neste caso, da massa de compostagem. Umidade na compostagem, fator muito importante. Porém, a escassez ou o excesso do líquido pode desacelerar a compostagem. Se houver excesso, é necessário acrescentar matéria seca, como serragem, ou folhas secas. A faixa de umidade ótima recomendada para se obter um máximo de decomposição está próxima de 50%, devendo haver uma maior atenção ao teor de umidade durante a fase inicial, pois esta precisa de uma adequação do suprimento de água para a promoção do crescimento dos organismos biológicos envolvidos no processo e para que as reações bioquímicas ocorram no tempo certo, durante o processo de compostagem. Aeração. No processo de compostagem, é possível dizer que a aeração é o fator mais importante a ser considerado. Isso porque o arejamento evita a formação de maus odores e a presença de insetos, como as moscas de frutas, por exemplo, o que é importante tanto para o processo como para o meio ambiente. Também deve-se levar em conta que, quanto mais úmida está a massa orgânica, mais deficiente será sua oxigenação. É recomendado que o primeiro revolvimento seja feito em 2 ou 3 semanas após o início do processo, pois esse é o período em que se exige a maior aeração possível. Em seguida, o segundo revolvimento deve ser feito aproximadamente 3 semanas após o primeiro, e 10 semanas após o início de processo de compostagem deve ser feito o terceiro revolvimento para uma incorporação final de oxigênio. Uma massa orgânica com uma dose apropriada de nitrogênio e carbono ajuda no crescimento e atividade das colônias de micro-organismos envolvidos no processo de decomposição, possibilitando a produção do composto em menos tempo. Sabendo que os micro-organismos absorvem o carbono e o nitrogênio numa proporção de 30 partes de carbono para uma parte de nitrogênio, ou seja, uma razão de 30:1, essa é a proporção ideal para o material orgânico depositado na composteira, mas também são recomendados valores entre 26:1 e 35:1, como sendo as relações C/N mais propícias para uma rápida e eficiente compostagem. Resíduos com a relação C/N baixa, C/N 26:1, são pobres em carbono e perdem nitrogênio na forma amoniacal durante o processo de compostagem. Nesse caso, recomenda-se juntar restos vegetais celulósicos, como serragem de madeira, sabugo e palha de milho e talos e cachos de banana, ricos em carbono, para elevar a relação a um valor próximo do ideal. No caso contrário, ou seja, quando a matéria-prima possui relação C/N alta, C/N 35:1, o processo de compostagem torna-se mais demorado e o produto final apresentará baixos teores de matéria orgânica. Para corrigir esse erro, deve-se acrescentar materiais ricos em nitrogênio, como folhas de árvores, gramíneas e legumes frescos. Além do que até aqui mencionado, outros cuidados recomendados estão relacionados ao local onde a composteira estará alocada, o preparo prévio do material orgânico, a quantidade de material a ser compostado e as dimensões das leiras, quando a compostagem é feita em leiras, pilhas de resíduos em linha. Você também deve tomar cuidado com quais materiais orgânicos colocar na sua composteira, como, por exemplo, no caso da vermicompostagem, onde há restrições a alguns tipos de alimentos já mencionados, como excesso de frutas cítricas, cebola ou alho, pois alteram o pH. Para que serve a compostagem e sua importância para o ambiente e saúde da população. Segundo dados do IP, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o material orgânico corresponde a cerca de 52% do volume total de resíduos produzidos no Brasil e tudo isso vai parar em aterros sanitários, onde são depositados com os demais e não recebem nenhum tipo de tratamento específico.
A compostagem traz muitas vantagens para o meio ambiente e para a saúde pública, seja aplicada no ambiente urbano, domésticos ou industriais, ou rural. A maior vantagem que pode ser citada da compostagem é que, no processo de decomposição, ocorre somente a formação de dióxido de carbono ou gás carbônico, O2, água, H2O, e biomassa, o humus. Por se tratar de um processo de fermentação que ocorre na presença de oxigênio, aeróbico, permite que não ocorra a formação de gás metano CH4, gerado nos aterros por ocasião da decomposição destes resíduos, que é altamente nocivo ao meio ambiente e muito mais agressivo, pois é um gás de efeito estufa cerca de 25 vezes mais potente que o gás carbônico. E mesmo que alguns aterros utilizem o metano como energia, essas emissões contribuem para o desequilíbrio do efeito estufa, influência humana potencialmente determinante das mudanças climáticas. Ao reciclarmos o lixo destinado aos aterros por meio da compostagem, haverá, por consequência, uma economia nos custos de transporte e de uso do próprio aterro, ocasionando o aumento de sua vida útil. Além de tudo que percorremos até aqui, a compostagem promove a valorização de um insumo natural e ambientalmente seguro, adubo orgânico, atuante sobre a reciclagem dos nutrientes do solo e no reaproveitamento agrícola da matéria orgânica, assim evitando o uso de fertilizantes inorgânicos, formados por compostos químicos não naturais, cujos mais comuns levam em sua composição substâncias como nitrogênio, fosfatos, potássio, magnésio ou enxofre, cujos efeitos, sobretudo os fertilizantes nitrogenados, se apresentam igualmente nocivos ao desequilíbrio do efeito estufa. Também é possível mencionar os riscos que esses fertilizantes podem trazer devido à presença de metais pesados em sua composição. O churume produzido no processo da vermicompostagem pode ser utilizado como adubo líquido, na proporção de 10 partes de água para 1 de chorume, e como pesticida, na proporção de meia parte de churume e meia de água borrifada nas plantas. Se suas dúvidas sobre compostagem foram solucionadas com essa matéria e você está querendo praticar a sua em casa, você pode comprar uma composteira doméstica em lojas agrícolas.